Oi, artista! Seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo do nosso quadro, que é um novo quadro, Respondendo Perguntas. Então aqui eu vou responder algumas perguntas que me fizeram no primeiro vídeo que eu fiz, Respondendo Perguntas, e também algumas do meu Instagram, lembrando que meu Instagram, se você não me segue ainda lá, é pedro.artsacra, e lá eu mostro mais o meu dia a dia, e aqui é mais conteúdo raiz, mais conteúdo focado e mais detalhado. Então bora lá para a nossa primeira pergunta, que na verdade também é um elogio do Luiz Fernando Moreira, que foi feito aqui no YouTube. Antes de mais nada, gostaria de dizer que eu gosto muito da maneira que você apresenta os assuntos nos seus vídeos. Você demonstra dominar os assuntos abordados e expõe de forma simples e bem clara. Bom, agradeço muito pelo elogio e fico bastante feliz em saber que você, né, e eu espero que mais artistas aí, futuros artistas, estejam gostando do nosso conteúdo, que a gente se empenha bastante em fazer bons conteúdos de qualidade, né, para você poder aproveitar tanto de moldes quanto de pintura também. Então a pergunta dele é o seguinte: gostaria de saber qual a proporção de gesso em relação à água que devemos utilizar para fabricar as peças em gesso. Ótima pergunta, eu tive muita dúvida no início também de qual quantidade usar, e com a prática, né, e também estudando e aprendendo, eu vi que a gente pode usar 2 partes de gesso para 1 parte de água, né? Essa meio que é a medida normal, né, comum de você fazer. Isso vai alterar um pouco de marca de gesso também. Quanto maior a gramatura do gesso, quanto mais grosso ele for, geralmente você vai precisar usar mais água, tá? Você vai precisar misturar um pouco mais de água. Quanto mais fino, você vai precisar usar um pouco menos de água, mas a princípio essa é a medida. 1 parte de água para 2 de gesso, ou seja, se você usar um copinho desse aqui de 180 ml, você vai usar um dele de água cheio e 2 dele de água, perdão, 2 dele de água. Vou repetir essa parte. Se você usar um copinho desse aqui de 150 ml de água, você vai precisar usar 2 copinhos desse de gesso. Essa é a medida padrão que você vai fazer aí. Aí pode alterar um pouquinho para mais ou para menos. Se o gesso for mais fino, você vai precisar usar um pouco menos, né, de água. E se ele for mais grosso, você vai precisar usar um pouco mais de água. Bora para a segunda pergunta. É o seguinte, da Carmen: qual a melhor resina para fazer as imagens? A resina que eu uso é uma fabricação própria, né? É uma formulação própria nossa, né? Lá do meu ateliê, que é o ateliê São Luís de Montfort. Quem quiser dar uma olhada depois lá no nosso Instagram, lá no Instagram, ateliê, com R no final, São Luís. Dá uma olhada lá nas imagens que a gente faz e eu te garanto que você vai gostar bastante. Pode se inspirar em algumas cores também, em algumas peças para você poder fazer no teu ateliê também. Então, qual é a melhor resina? A resina que eu uso é a resina para laminação, que é aquela resina mais famosinha que, por exemplo, é utilizado para fazer piscina, para fazer também peças de carro, inclusive, né, para-choque de carro, capô, de fibra, né, que é utilizado resina com fibra, mas eu não uso a fibra, eu uso só a resina. E a partir dessa resina é a resina base, que eu altero ela com algumas cargas e com alguns outros ingredientes para ela ficar numa cor melhor, né? Deixa eu ver se tem alguma peça aqui para poder mostrar. Acho que aqui não vai ter nenhuma. Mas a imagem em resina, pelo menos a gente aqui, a gente fabrica ela para ela sair pronta para pintura, né? O que é um grande diferencial, né? Tem algumas resinas que não saem interessantes para pintar, ela sai meio brilhosa, muito lisa e acaba ficando ruim para pintar. Então, a resina que eu te recomendo utilizar para fazer fabricação de imagens é a resina para laminação. A próxima pergunta é da Fátima e ela perguntou o seguinte: eu preciso saber como eu faço molde de gesso ou de silicone? Obrigado. Então tem muita gente que tem dúvida, né? O que é molde, o que é matriz. Então assim, basicamente, uma matriz é o que você sempre vai precisar para tirar um molde. A matriz é a imagem que a gente vai tirar. Então, por exemplo, aqui nesse caso, aqui atrás, eu tenho um Cristo, né? Bem bonito, que no caso seria a nossa matriz, né? E aqui eu tenho um molde, ó. Esse aqui é um molde pequenininho da Sagrada Família. Isso aqui é um molde, esse aqui é a capa do molde para encaixar, né, a parte do molde. Então, a partir desse molde, eu replico, tiro uma cópia da peça. Mas para tirar esse molde, eu preciso de uma matriz, né, que eu tenho uma matriz pequenininha
da Sagrada Família. Então, os moldes, eles são de silicone, geralmente, né? Tem alguns moldes de outros materiais, por exemplo, fibra, né? Fibra com resina, mas eu uso só molde de silicone, certo? Então, o molde é feito de silicone e a gente fabrica a peça ou de gesso ou de resina através desse molde de silicone. E tem uma pergunta aqui do Geraldo, que é bem frequente, sempre quando eu abro alguma caixinha de pergunta no meu Instagram ou quando eu faço algum vídeo sobre molde, sobre fabricação aqui no YouTube, essa pergunta é de praxe, sempre vai ter mais de uma, inclusive, que é o seguinte: Professor Pedro, onde eu compro um molde, a face de Cristo e o de São José? Bom, independente de qual molde seja, comprar molde eu não recomendo por dois motivos. Primeiro, porque você fica dependente da pessoa que faz o molde, e o que eu ensino é justamente não ficar dependente, tanto no meu curso de moldes quanto no meu curso de pintura, né? Por exemplo, no de pintura eu ensino a fabricar a própria tinta. No de molde eu te ensino a fabricar o seu próprio molde, né? Dá para fazer também alteração de silicone, né? Juntar um silicone com outro para fazer um tipo específico de silicone que eu quiser. Mais ou menos rígido, eu pego um que é mais rígido com um que é mais mole, faço um intermédio ali, se eu precisar fazer, eu consigo fazer. E o molde é a mesma coisa, não adianta você não depender da fábrica de imagens e aí começar a depender do fabricante de molde, né? Se esse fabricante de molde não fizer mais molde, ou se ele aumentar muito o preço dele, ou se ele te enviar o molde, chegou, você começou a fabricar lá uma encomenda e aí seu molde rasgou. Como que você faz outro? Não dá tempo. Então eu não recomendo por esse motivo. E também porque é muito difícil você achar uma pessoa que faça moldes, principalmente que sejam bem feitos, né? De modo geral, fica um processo meio complexo, né? Enviar um molde, né? Que a capa seja de gesso é muito pesado, o frete fica caro, o molde pode chegar quebrado, né? Você não sabe direito o silicone que foi usado, pode ser que foi fabricado e saiu defeito, você não vai saber só quando for fabricar. Então, assim, eu não recomendo você comprar moldes, eu não vendo moldes, eu só ensino a fazer. E é isso que eu te recomendo, você aprender a fabricar o molde, porque já que você vai ter que fabricar a peça mesmo, então não custa você aprender a fabricar o molde, até porque fabricar um molde é muito barato, né? E você comprar um molde pronto, geralmente é um valor bem considerável. Então, por exemplo, se você gasta aí uns R$ 50 para fazer um molde, para comprar esse molde você vai comprar ele por uns R$ 300, R$ 350, ou até mais. Então, na minha opinião, não vale a pena você comprar moldes. E a próxima pergunta é da Tatiane Tavares. Seria melhor fabricar um molde para gesso e outro para resina? De uma peça só, né? Da mesma peça? E essa é uma pergunta frequente também. Pedro, dá para fabricar gesso e resina no mesmo molde de silicone? E a resposta é sim, dá para fabricar gesso e resina e até outros materiais, por exemplo, dá para fazer cimento também, uma imagem de cimento tranquilamente através de um molde de silicone. Então, não depende muito ali o material que você quer usar. Claro que não dá para fazer, por exemplo, uma imagem de ferro fundido, essas coisas assim. Claro que tem silicone próprio também para fazer, mas o silicone geralmente que a gente usa aqui não dá para fazer esse tipo de coisa, né? Despejar uma coisa fervendo dentro do molde. Assim, quando você fabrica gesso, o molde ele vai durar meio que assim, principalmente se for um molde simples igual esse aqui, ele vai durar meio que não dá nem para calcular direito quantas peças dá para tirar, porque assim, são muitas peças mesmo, assim, talvez milhares de peças inclusive. Então, quando você usa para fabricar gesso, ele vai durar muito mais, e quando você usa para fabricar resina, ele vai durar mais ou menos dependendo do tipo do molde. Por quê? A resina, ela esquenta, o gesso também esquenta, só que não ao ponto de estragar o molde. A resina sim. Ela esquenta muito ao ponto de se você colocar a mão nela quando ela estiver em estágio mais quente, você pode até queimar a sua mão, né? Se você tiver colocado mais catalisador, por exemplo. Então, a resina ela desgasta o molde porque ela esquenta. Então, se você tiver um molde simples ali que você use pouca resina, ela vai esquentar, mas como o volume da resina é menor, então vai desgastar muito menos o molde, né? Eu tenho um molde, por exemplo, há anos, né? Muitos anos, porque ele é um molde que precisa de pouco volume de resina. Agora, se você vai fazer uma peça aí que use muita resina, né? Que o volume da peça seja maior e ela esquente muito, aí o seu molde vai durar menos, né? E também você tem que passar um siliconezinho ali no molde para ele proteger mais. Então é isso, dá para usar gesso e resina, só que a resina acaba desgastando mais o molde
e aí você tem que tirar, dependendo da quantidade de peças que você fizer, você vai ter que tirar um novo molde, porque o silicone vai começar a enrijecer e ficar duro, e ele vai acabar rasgando, beleza? Tem uma pergunta engraçada aqui da Orlandina Maria, que é o seguinte: infelizmente, nunca tive a sorte de você responder uma pergunta minha. Então, assim, se você tivesse perguntado agora, né, talvez eu teria respondido. Então, infelizmente, você não fez a pergunta e eu não vou conseguir dar a resposta. Bora lá para a próxima pergunta, que é da Lucy. Posso usar um método bipartido para fabricar imagens de 60 centímetros? Qual borracha de silicone é indicada? Então, uma imagem de 60 centímetros é uma imagem já maior, né? Uma imagem mais ou menos desse tamanho aqui, que você precisa usar um silicone um pouco mais firme, né? Então, assim, você conseguiria, por exemplo, fazer com o silicone rosa da Redilize ou silicone verde. Esses são os silicones mais rígidos, né? Agora, assim, se você quiser usar um silicone ainda um pouco mais rígido, eu recomendaria você usar um silicone da marca Dulatex, que é o silicone AAD. Essa é a sigla dele, né? Você pode pesquisar na internet e comprar, né? Imagens maiores é interessante que tenha um pouco mais de rigidez, né? Porque acaba sendo muito grande, né? Ali, principalmente a parte do fundo, onde você derrama ali, né? Próximo da base, é interessante que seja um pouco mais rígido. Dá para fazer imagens de 1 metro, inclusive, dá para fazer mais, né, imagens maiores. E aí é bom usar silicones um pouco mais resistentes para fazer esse tipo de imagem. E agora passando um pouco para perguntas do Instagram, que eu acabei não respondendo por lá e resolvi responder aqui. A primeira pergunta é, bom, isso aqui deve ser um perfil, né, de alguma empresa, Variedades AC. Tem algumas imagens em casa, como eu faço o molde delas, né? Então, isso é uma pergunta comum também, bem frequente. Pessoas querem tirar moldes de peças que tem em casa, que já são pintadas. Então, o que é essencial você fazer é passar a vaselina sólida nessas peças. Esse é o principal. Através da vaselina vai fazer com que o silicone não grude na peça. Então, esse é o único jeito, né, basicamente, de você estragar, vamos supor assim, a pintura de uma peça, né, que já seja pronta, seja pintada, ou mesmo uma peça que seja emprestada, né, de alguém, de algum amigo, para você entregar ela mais perfeita, você tem que passar a vaselina sólida nela antes para poder tirar o molde. Então, esse é o mais importante. Então, respondendo mais objetivamente a pergunta, dá para tirar sim um molde de uma imagem já pintada que você tem aí na sua casa. E uma outra pergunta do Instagram é do Atelier Escrivá. Ele perguntou o seguinte: o processo para fazer molde de crucificado de 80 centímetros é o mesmo dos menores? Então, assim, para fazer um crucifixo, eu, por exemplo, faço com molde normal, sem ser molde bipartido. Só que mesmo esse crucifixo menor também dá para fazer um molde bipartido. E aí isso vai depender muito do Cristo, de como ele é. Você vai ter que analisar e saber, poxa, esse Cristo aqui daria para fazer um molde simples ou será que seria melhor um bipartido? Dependendo do movimento que tiver o corpo do Cristo, é melhor que seja bipartido. E dependendo também, pode ser um molde simples, fica até mais fácil depois de você tirar, fazer o molde, né? O molde bipartido você tem que amarrar ali as capas e tudo, é um pouco mais demorado de fazer. E aí, dependendo da peça, você pode fazer ele comum, né? De uma parte só, ou ele bipartido. Você vai ter que analisar e perceber de acordo com os movimentos do Cristo. E aí, artista? Me diz aqui nos comentários se eu consegui tirar a maior parte das dúvidas. Se você tem mais alguma pergunta, me faça aqui para eu fazer no terceiro vídeo desse quadro novo, que é Respondendo Perguntas. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, pedro.artesacra, e de se inscrever aqui no canal, porque tem muito conteúdo que eu já fiz aqui a respeito de pintura e a respeito de moldes também. Então, se você não fabrica ainda suas próprias peças, eu te recomendo fabricar. Eu vou fazer um evento no dia 8, 9 e 10 de abril. Então, se você estiver vendo esse vídeo a tempo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer a inscrição no mini curso de moldes, né? É gratuito e no último dia, na quarta-feira, no dia 10, eu vou abrir mais uma turma do curso Fábrica de Santos. Então, se você tiver interesse de aprender mais rapidamente, né, técnicas exclusivas de como fabricar moldes e peças de gesso e resina, eu te recomendo entrar
aí nessa próxima turma. E se você está vendo esse vídeo fora dessa época, eu vou deixar a lista de espera aqui na descrição para você ficar atento à próxima turma que eu for abrir. Então foi um prazer ter você aqui comigo, eu te espero, se Deus quiser, no próximo vídeo. Tome a decisão certa, que é fabricar suas próprias peças de gesso e resina e economizar até 90% e bora fabricar!